Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos continuar o nosso trabalho aqui com as nossas aulas, não é? Quero que vocês prestem bastante atenção. Essa aula eu vou dividir ela em 3 partes, mas é uma aula bem extensa. O que nós vamos trabalhar hoje? Um único direito do trabalhador, que é o direito de férias. Então confere aí comigo, direito de férias. Bom, o direito de férias, como muitas coisas no direito do trabalho, a gente trabalha com a noção de princípio, que eu já expliquei para vocês que os princípios eles são os fundamentos. Então vamos ver aqui 2 princípios fundamentais. Primeiro, o princípio da anualidade, as férias elas são anuais. E segundo, o princípio da remunerabilidade, as férias devem ser remuneradas. Aqui nós trabalhamos as férias no artigo 129 da CLT, e aqui eu quero que vocês destaquem comigo, ó. Todo empregado terá direito anualmente período de férias, sem prejuízo da remuneração. Então, está aqui os 2 princípios. A Constituição ela deixa bem claro que a remuneração. Outra parte fundamental aqui do nosso trabalho é trabalhar o conceito do princípio da proporcionalidade das férias. Então, o período de férias ele é legalmente de 30 dias, porém, proporcionalmente, ele depende das faltas injustificadas. Aí nós temos o artigo 130 da CLT que deixa bem claro que um período de 12 meses, que é o que nós chamamos de período aquisitivo, então se eu entro hoje numa empresa e assino meu contrato de trabalho, eu começo a contar o meu primeiro período aquisitivo. Quando eu encerrar esse período de 12 meses do meu contrato de trabalho, aí eu vou ter direito a férias. Nesse momento eu tenho aí um período concessivo. O meu empregador tem 12 meses para me conceder férias. Se ele não me conceder, passado o período, olha aqui embaixo, ó, passado o período concessivo, a consequência que a CLT deixa bem claro é que no próximo período aquisitivo eu vou receber férias em dobro. E só para a gente ter ideia, o artigo 130 da CLT diz: eu tenho direito a 30 dias quando eu faltar até 5 vezes. Eu tenho direito a 24 dias quando eu faltar até 6 vezes, 14 vezes, e assim vocês vão grifando aí com calma e identificando. Posso perder o direito de férias? Posso perder o direito de férias. Aonde está previsto? No artigo 133 da CLT, que olha o que diz aqui: não terá direito a férias o empregado que no curso do período aquisitivo, que eu falei para vocês, que são os 12 meses, e aí tem as hipóteses aqui, ó. Tem a hipótese do inciso 1, hipótese do inciso 2, inciso 3, inciso 4. Vocês têm que ler com calma, cai muito isso em prova. O primeiro, muito importante, é quando o empregado ele não for readmitido dentro de 60 dias subsequente à sua saída. Então isso aparece em muitos questionamentos de prova. Então eu fui demitido da empresa. Dali, no máximo 60 dias eu sou readmitido. Bom, então o meu período aquisitivo de férias eles continua intacto. E se eu for readmitido no 61º dia? Aí eu reinicio a contagem do meu período. Então não vou gozar férias se ocorrer isso. Ok, pessoal? Agora o parágrafo 2º aí do artigo 133 da CLT, ele deixa bem claro que iniciar o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, aí ele retornar ao serviço. Então, se eu retorno ao serviço nesse período que nós estamos falando aqui de no máximo 60 dias, eu consigo manter o meu período que eu já estava e a partir dali eu vou adquirir férias. Agora, se por um acaso eu sair do meu emprego e eu não voltei dentro desse período, então eu não vou conseguir readquirir aquele período de tempo que eu trabalhei para receber férias. Então vamos ficar de olho aí no período de 12 meses, que é o período que nós chamamos de período aquisitivo do direito de férias, e a partir daí, a partir desses 12 meses, inicia-se para o empregador um período de 12 meses chamado de período concessivo. Se as férias não forem concedidas naquele período, então nós teremos a consequência de que vou receber férias dobrada, então é a dobra das férias,
ok? Outro princípio que nós temos aqui é o princípio da continuidade das férias. Então, olha aqui comigo no artigo 134 da CLT, que diz que as férias, é esse o nosso tema nessa aula em 3 partes, serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido. Então, o meu empregador ele tem direito de me conceder as férias num período que for mais favorável. Por isso que tem 12 meses para as férias serem concedidas. Porque imagine comigo, a empresa Alfa abriu no dia 5 de março de tal ano. E aí, todos os contratos foram anotados na CTPS naquele dia. Então quer dizer que todo mundo vai ter direito de sair naquele dia? Fecha a empresa. Por isso que a legislação trabalhista ela concede 12 meses para que o empregador conceda as férias, que é o que nós chamamos no direito trabalhista de planejamento trabalhista. Então, os impactos da legislação trabalhista, eles causam um certo ônus dentro da empresa, e para diminuir isso, nós temos o planejamento. Bom, e qual seria o requisito? Está aqui no artigo parágrafo 1º, que diz que é necessário que a concordância do empregado. Então, é necessário que o empregado concorde. Se ele não concordar, não é possível. Aí, as férias, elas podem ser gozadas em até 3 períodos. Antes da reforma trabalhista, era só 2 períodos. Agora, nós temos até 3 períodos. O que vocês têm que ficar de olho? Um desses períodos ele não pode ser inferior a 14 dias. Então tem que decorar mesmo. Não adianta. Primeiro, decorar. Até 3 períodos. Ponto. Decorar. Um desses períodos não pode ser menor que 14. E os outros 2, nenhum deles pode ser inferior a 5. Tá certo? Então vem o meu empregador e fala, você vai tirar 10 dias, depois vai tirar 3 dias, 3 dias, 3 dias. Não, peraí. Só posso dividir em 3. Ah, então tá bom. Então você vai tirar 10 dias, 10 dias e 10 dias. Não, pode dividir em 3, mas um tem que ser maior ou igual a 14. Ok? Então fique de olho nesses números que depois vai aparecer nas nossas questões. Agora olhe o parágrafo 3º. É vedado. O que eu já expliquei para vocês? Sinônimo de é vedado. É proibido o início das férias, porque antes da reforma trabalhista, as férias poderiam iniciar em qualquer momento, inclusive dentro de um feriado. Agora não, olha aí. É proibido o início das férias num período de até 2 dias que anteceda um feriado. Então, se eu tenho um feriado, minhas férias não podem começar até 2 dias antes. E o dia de repouso semanal. Então, qual que é o dia de repouso semanal regular de todo trabalhador? É o domingo. Pode começar minhas férias na sexta? Pode, porque eu conto até na quinta-feira. Então, na quinta-feira, o meu empregador tem que me notificar e eu sair de férias, beleza? Então tá aí, antes da reforma trabalhista, tá aqui, ó, até 3 períodos. Um período não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferior a 5 dias. Tá certo, gente? E o empregado ele tem possibilidade de converter 1/3 das férias no chamado abono pecuniário. O abono pecuniário é a conversão em dinheiro. Por que só 1/3? Posso converter as férias inteiro? Não, porque aí tem a norma de ordem pública, que é saúde e segurança do trabalhador. Bom, agora tem um direito interessante aqui também das férias, que é o direito de coincidência. Qual que é a regra? É quem define o gozo das férias é o empregador. Então, quem define o gozo das férias é o empregador. O empregador tem 12 meses para definir quando o empregado vai sair de férias. Porém, essa época de concessão das férias, ela pode ser ajustada entre empregador e empregado por alguns aspectos, algumas peculiaridades. O parágrafo 1º do artigo 136 da CLT deixa bem claro que membros de uma mesma família, trabalhando em uma mesma empresa, eles têm direito de gozar férias junto, ok? Muito bem, parágrafo 2º fala do empregado estudante. E o empregado estudante menor de 18 anos, posso ter? Claro que posso ter. Olha o contrato do aprendiz. Ele pode ter o seu direito de férias coincidente com o direito das férias escolares, ok? Pessoal, muito obrigado. A primeira parte, estudem bastante aí, para que a gente possa ter um bom aproveitamento, principalmente dessa parte da legislação trabalhista,
que eu tenho falado para vocês, que é uma parte que